Bom, agora que a gente tem tudo que a gente precisa pra gente fazer, né, e começar aqui a nossa pintura, eu separei aqui já a nossa referência da que a gente vai usar de base aqui pra gente entender ali mais ou menos como foi feita a pintura. Mas assim, nada muito surreal, tá? É basicamente uma paleta de cor bem simples, mas eles utilizam bastante cores pra dar essa sensação de algo mais pesado. E pelos estudos que eu fiz aqui, né, por cima, eu consegui compreender que se utilizam 6 cores, tá? 6 cores para cada coisa aqui que você vê do Metal Slug. Eles usam muitas cores para fazer a paleta de cor deles, né? Eles utilizam muitas cores mesmo, né? 6 cores é bastante cor para você aplicar na sua arte, porque você chega no momento que você pode ficar até meio confuso ali do que você tá fazendo. Mas assim, como todas as artes deles, né, são artes muito parecidas, né? Eles sempre usam ali do mesmo artifício, do mesmo material, eles entendem bastante dessa parte de lataria, de metal, né? Do próprio material que é utilizado. Então, para eles fica mais fácil, né? Tipo, já é costume, né? Já é rotineiro, eles reaproveitam muitas coisas, né? Provavelmente eles fazem alguns recortes ali para reaproveitar. Então, facilita o processo. O mais complexo aqui é fazer a animação, de fato, né? Fazer a animação de tantas coisas assim é um pouco mais difícil de fazer. Mas se você tem uma pixel art totalmente separada, cada componente fica mais fácil de fazer a animação, né? Se você tentar animar do jeito que tá aqui, vai ficar ruim. Mas se você tem cada. Mas se você tem cada componente aqui separado, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui no momento, vai ficar muito mais fácil. A gente precisa entender o material, tá? O material aqui é basicamente um metal bem denso, né? Um metal bem duro, assim, né? Aquela sensação de peso. Então, o que faz com que essa sensação de peso seja maior nessa pixel art? O preto aqui, ele aparece muito, né? Deixa eu pegar uma cor diferente só pra marcar aqui. Essa cor mais escura, ó, ele aparece com muita frequência, tá? Então você vai ver que tem muito, assim, ó, tem muito mais preto do que brilho. O brilho, ele aparece bem pouco, ó, em alguns lugares específicos, tá? Então a gente vai sempre focar em trazer o preto, o mais escuro, a cor mais escura como a cor principal. As outras cores vão ser cores auxiliares. Então a cor primordial é essa. Tem casos ali que eles vão trazer a cor mais clara com mais ênfase do que a cor mais escura. Por exemplo, aqui a cor mais clara tá com mais ênfase. É uma área mais aberta, é uma área que tem mais contato com a luz do sol. Então, automaticamente, você tem uma área com mais cor, né? Igual aqui também, ó. A gente tem um brilho maior, porque essa parte aqui ela fica pro lado de fora, né? Do veículo. E automaticamente ela recebe mais luz do sol. Então, a gente tem que entender que todas as partes mais baixas aqui, ó. Esse aqui não tem contato nenhum com a luz do sol, tá vendo? A luz do sol vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater aqui, mas aqui embaixo não tem. Então aqui tá bem escuro. Mas a gente vai ter aqui, ó, uma cor diferente, né? Duas, três, né? Tem essa cor aqui, ó, três. Aí aqui quatro, uma cor diferente, né? Um cinza mais claro. Cinco, seis, né? Então a gente tem essas 6 cores aqui, ó, só nesse objeto. Contando com o preto, são 7 cores, né? E todas as sombras, elas são feitas dessa forma. Elas são feitas assim, ó, com linhas indo na mesma direção, tá? Então a gente vai também trabalhar com essas linhas seguindo na mesma direção pra gente poder ter esse resultado, beleza? Uma coisa que eu costumo fazer, tá? Aqui no Azeprite é muito interessante, que você pode arrastar a sua janela aqui pro lado e você usa ela como referência. Porque aqui a gente pode pegar a paleta, pode trocar as animações. E a questão do pixel, a gente consegue ver a quantidade de pixel também. Então, assim, pra mim é melhor, eu prefiro trabalhar com essa referência aqui do lado, tá? Do próprio Azeprite. Nosso ponto de luz, ele tá aqui, ó. Tá sempre vindo do lado esquerdo aqui, né? De cima para baixo, beleza? Então a gente vai trazer esse mesmo foco de iluminação. Então, para que a gente tenha esse contraste, eu vou fazer de uma forma aqui que eu acredito que seja a mais fácil, né, de se aplicar essa questão da iluminação. Então a gente vai primeiro trabalhar com as cores chapadas, né? Então eu vou pegar e vou apenas jogar uma cor sólida, tá? Vou pegar aqui a cor mais central que tiver, tá? Você pega aqui e joga. Fica um pouco mais visual, né? Acho que fica um pouco um pouco melhor de visualizar. Como a gente tem essa cor central aqui, lembrando que esse galão, ele não é dessa cor, tá? Ele é de uma cor mais clara, né? Ele vai pegar mais como referência essa paleta aqui, tá? Então a gente vai trazer essa daqui. Ó, eu vou pegar a cor central, tá? A gente tem essa cor mais escura.
um mais claro e depois um mais claro ainda. Então a gente vai pegar essa do meio, que é essa cor aqui, beleza? Agora a gente vai vir com a cor mais escura. Com essa cor mais escura, a gente vai puxar essas duas linhas aqui embaixo, tá? Pra gente poder fazer a sombra do próprio objeto. Tá? Lembrando que todo objeto ele vai ter uma sombra própria e uma sombra projetada. A sombra projetada é uma sombra que ela reflete do sol, tá? O sol ele vai bater aqui, né? Nessa região. Ó, deixa eu pegar uma cor diferente. O sol ele vai bater aqui e ele vai bater aqui no tanque também e ele vai refletir uma sombra aqui embaixo, tá? Então a sombra projetada seria essa. E não é o que a gente quer fazer no momento. Então a gente vai fazer apenas a sombra do próprio objeto ali, né? Com relação com a luz. E lembrando que você sempre vai fazer as linhas seguindo a mesma direção, tá? Você não vai fazer uma linha assim e depois vai fazer uma linha assim. Eu vou pegar a cor mais clara aqui e vou jogar aqui em cima. Lembrando que a nossa luz ela tá vindo da esquerda para a direita, então a gente vai ter essa luz mais forte aqui também, ó. Ah, mas aí você tá fazendo a luz assim. Sim, mas aqui no caso é o limite, né, da nossa arte. Então aqui na ponta, ele pode ter sim, tá, essa iluminação, né? Aqui, no caso, ele tá no contorno ali, na borda do nosso galão, tá? Então a gente pode ter esse contorno aqui. A gente vai ajustando, tá, com o tempo. Mas só pra gente poder já ter uma base aqui, tá? Pra gente não se perder depois no que a gente tá fazendo, vamos primeiro fazer a questão da iluminação mais principal aqui, né? A iluminação que não pode faltar aqui, essa aqui do canto. A gente pode deixar essa luz um pouco mais forte, que assim tá bom por enquanto. A gente vai aplicando um pouquinho de iluminação. Lembre-se sempre de ficar buscando a referência, tá? Para que você não se perca no que você está fazendo. Repara que ele tem essa linha aqui no centro. É uma linha bem reta, né? De ponta a ponta ali com um foco de luz, que é na onde a luz mais está refletindo, tá? Então a gente tem essa mesma questão da nossa referência aqui, ó. Dessa luz que vai de ponta a ponta, beleza? Aqui no centro, a gente tem essa figurinha aqui de fogo. A gente ainda vai trabalhar em cima dela, mas por enquanto a gente vai deixar ela assim. Porque a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui na iluminação para ela. Então de ponta a ponta aqui, você vai tentando pegar aqui a mesma direção, tá? Agora a gente precisa pegar as outras cores, né? Então a gente tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Então assim, a gente sempre vai ter esse padrão de 6 cores. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Essa parte aqui, ó. Então a gente vai ter primeiro trazer essa cor mais escura, só que não é a cor mais escura, porque a gente tem a questão do reflexo do material, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, a cor mais escura, ela vai ficar por cima dessa outra cor aqui, que é escura também, mas ela não é a mais escura, tá? Então a gente vai deixar assim por enquanto. Uma coisa que a gente já pode ir fazendo também é já colocando o preto aqui de contorno, tá? Porque o Metal Slug ele usa o preto como contorno, né? Então a gente vai já deixar aqui o preto para já dar essa sensação de ser um pouco mais pesado. Aqui não tem muito segredo, tá? Aqui é só você tentar deixar essa parte aqui mais escura, a parte aqui de baixo mais escura, e você vai deixando mais claro depois conforme vai subindo. Fazendo esse desenho aqui, ó. Sempre vai seguindo ali a mesma reta, tá? Então a gente vai sempre fazendo a iluminação pensando nisso também. Isso aqui é um pouco diferente de fazer a iluminação assim, tá? Isso aqui é só uns detalhezinhos só para ir subindo e fazer o esquema da mudança ali das cores. Então a gente vai fazer essa mudança das cores assim, ó, seguindo a mesma direção. Então se a gente tem o galão na diagonal, a gente vai fazer a iluminação subindo na diagonal também. Acho que a gente pode até fazer ele assim, com esse desenho aqui, fica um pouco mais fácil de entender, né? Aqui não tem muito segredo, tá? Você vai só pincelando. Tenta não se preocupar muito com os detalhes, porque detalhes você vai corrigindo e você vai ajustando conforme o tempo. Se você se preocupar muito com os detalhes, você acaba não conseguindo fazer nada. Você vai tentar fazer, vai tentar ficar mexendo muito nos detalhes, aí não vai sair do jeito que você quer, aí você acaba não conseguindo concluir. Tenta focar agora nesse momento, tá? Que você já tem a estrutura toda da sua arte, você só precisa pintar, você só precisa se preocupar em pincelar as cores. Faz um teste, se não ficar boa a pintura, você pode simplesmente mexer nela, ou pode apagar, fazer novamente, aqui não tem problema. Você tem que experimentar mesmo para você ver se tá ficando de acordo com o resultado final que você quer. Em alguns momentos eu faço uma pintura um pouco mais rápida, tá? Eu pego e eu vou jogando ali as cores e fazendo um movimento de zigue-zague só para testar, para ver se vai sair uma coisa legal ali no orgânico, né? Para que a minha pixel art não fique muito também
num estilo muito travado, tá? Isso aqui é uma coisa importante de fazer também. Pode ficar fazendo também alguns experimentos. Aí eu sempre vou colocar uma cor mais clara ali nas regiões que eu sei que tem uma placa, né? Então eu fui colocando ali também iluminação nessas regiões. E a gente já tem ali um resultado bem interessante ali do nosso combustível, né? Com poucos passos e seguindo ali a nossa referência. E depois que você tem uma primeira arte ali que você usou de referência para fazer, as outras ficam mais fáceis, né? Porque com o tempo você vai entendendo como que ela funciona e você vai conseguindo replicar, né? Para fazer esse efeito também de sombreamento, você pode colocar uns pontinhos separados para dar essa sensação de que a luz foi ficando um pouco mais afastada, tá? Então você pode colocar uns pontinhos separados, assim, um não muito perto do outro. Porque se você tem uma região com muitos pontinhos, você tem uma região mais densa. Se você tem uma região com pontinhos mais separados, você tem uma região um pouco mais clara, tá? Isso aí é um efeito aí que você pode fazer na sua pixel art também. Aí eu vou fazer mais um brilho aqui no meio também, tá? Só pra ter um charmezinho aqui, mas não tem muita necessidade. É só pra ter um charmezinho mesmo. Então eu vou deixar assim. Aqui em cima é a mesma coisa, tá? Só que a quantidade de cor escura que você vai colocar é menor, né? Então aqui vai ser mais cor clara mesmo. Aí você pode fazer isso aqui, tá? Esse mesmo esqueminha de colocar as cores separadas também, tá? Os pontinhos separados. Aí como aqui nessa parte do meio ficou muito sem cor, né? Ficou muito chapadão. Aí a gente pode colocar alguns detalhezinhos assim, como se estivesse um pouco sujo. Aí a gente pode jogar algumas cores aqui, só pra ficar um pouco mais sujo, tá? Inclusive jogar umas cores diferentes, ó. Você pode pegar cores diferentes da paleta e jogar aqui como se fosse mais ferrugem ali, né? Tá sujo. Uma coisa de guerra, né? Então um pouco de lama de jogada, um pouco de ferrugem ali no meio também. Aí aqui na ponta, né? Eu vou deixar uma cor mais clara aqui nas bordas. Então aqui vai sempre ficando um pouco mais claro. Essa cor mais clara aqui ela é interessante porque ela tira um pouco do contraste ali, né? E deixa e dá um ponto de luz ali, um foco de luz ali no canto. Aqui na frente do galão, a gente vai ter uma cor mais clara, mas não muito clara. Então a gente pode pegar uma cor intermediária aqui e jogar aqui também. E a gente vai deixar mais escuro na parte de baixo. Aqui, nessa parte aqui, nessa região, ela é bem mais escura mesmo, tá? Porque aqui ela não bate luz nenhuma. Mas se você for reparar aqui, ela não tem esse mesmo ângulo, né, dessa parte aqui do lado do galão. Ela simplesmente está totalmente longe de todo tipo de luz aqui, né? Deixa só essa luz aqui aqui da nossa borda, né? Que precisa ter. Acho que até rola dessa parte aqui ser bem mais escura assim mesmo. Ó, que já deu um destaque bem interessante, né? A questão de deixar mais escuro. É que eu vou jogar bem aleatório, tá? Esses cores aqui mais escuras, só pra gente testar. Já deu um up ali, né? Já ficou bem interessante assim. Agora a gente vai mexer aqui nesse ícone de fogo, né? Que é um adesivo colado. A gente vai colocar ele com essa cor aqui mais clara. E a gente vai colocar uma sombra específica nele, tá? Esse papel aqui. Essa região aqui dele é mais clara, né? Aqui do centro. Então automaticamente ele vai ter esse brilho aqui, ó. Então a gente vai colocar só um brilhozinho bem leve. Então, ó, por mais que ele seja um adesivo, a gente vai deixar ele mais parecido aqui, tá? É um adesivo de fogo assim, né? Por enquanto a gente vai deixar ele desse jeito, depois a gente pode mexer aqui, voltar nele e fazer de outra forma. Por exemplo, a gente poderia também deixar ele branco. A gente poderia deixar ele com um fundo branco aqui, base da paleta. Deixa eu pegar uma cor da paleta. Eu deixo ele com fundo branco assim, né? Um pouco mais claro mesmo, assim, de propósito, porque é um adesivo colado. Pode ser também, tá? Você pode fazer assim também. Inclusive, eu acho que eu vou até deixar assim. E aqui nas bordas a gente deixa com essas cores um pouco mais escuras assim, ó, só pra ser o sombreado ali mesmo, tá? Vamos deixar assim por enquanto, né? Depois a gente volta aqui e a gente mexe um pouco mais. A gente pode colocar depois uma cor mais escura, só pra fazer aqui um soft aqui, né?
um anti-alias aqui nesse fogo. Ficou legal assim, né? Nosso foguinho aí. E aí, assim, por enquanto. Beleza. A gente já tem o nosso galão aqui quase pronto, né? Vamos só fazer essa caixinha aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Vamos partir agora para esse nosso canhão aqui. Lembrando que a gente pode usar o vermelho para algumas coisas. Eu vou aplicar esse vermelho aqui. E esse X a gente pode fazer dessa mesma forma aqui, que foi feito aqui, ó. Só que esse X em específico, eu não sei se a gente vai conseguir trazer essa mesma quantidade de cores, né? Porque ele é bem pequeno. Mas vai ser bem parecido com o que a gente fez aqui no fogo. Né? De colocar essas cores aqui um pouco mais escuras para dar esse anti-alias aqui, beleza? Acho que vai ficar até legal a gente trazer essa faixa vermelha aqui em volta, nas bordas. A única coisa que eu não vou fazer, aqui tem nessa faixa, é colocar essa linha, né? Essa outline aqui entre o vermelho e o branco, tá? Não vou fazer isso porque eu vou acabar perdendo muito pixel aqui. E não precisa, tá? Não tem necessidade de fazer isso. Aí já ficou mais legal, já deu um tom diferente aqui. Bom, ficou legal, gostei. Tá? Vou manter assim por enquanto. Ela tem uma paleta de cor um pouco mais pesada, né? Esse vermelho aqui. Acho que deixar assim por enquanto, tá? Deixar assim tá bom. Vou mexer mais aí. Ah, lembrando que tudo que a gente tá fazendo aqui são em camadas separadas. Então repare que a gente ficou com um buraco aqui, tá? No nosso combustível. A gente vai terminar aqui o combustível, fazer a linha dele aqui, né? A linha contínua dele. E fazer essa parte de dentro aqui dele, ó. Ele vai cobrir o canhão aqui por enquanto, tá? Mas aí a gente já faz até essa questão de separar em qual layer que tá cada coisa, né? Então o canhão aqui fica por cima. A gente vai colocar uma cor base nesse canhão por enquanto. Vou colocar esse vermelho forte só pra gente poder distinguir, tá? Eu já vou colocar a outline dele também. A gente já tem a outline dele aqui. Agora a gente vai fazer esse X, tá? Seguindo essa mesma lógica aqui da nossa referência. Nas bordas, nas pontas, né? A gente tem essa cor mais clara aqui. E conforme vai chegando no final, ele vai ficando cada vez mais claro. Isso aqui é uma forma suave, né? De você passar de uma cor para outra. A gente tem esse X aqui, tá? Eu vou colocar aqui agora os tons de branco, né? Aqui vou deixar mais escuro aqui para dentro. E conforme ele vai saindo aqui, vai ficando mais claro, né? Então, aqui desse lado a gente tem um pico de luz, né? Que é o lado que tá batendo a luz aqui diretamente. Por enquanto a gente tem isso aqui. Ok, acho que o X aqui já tá bacana. Agora a gente vai fazer esse vermelho que fica em volta, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu não vou colocar essa linha preta, né, entre o branco e o vermelho, porque a gente não tem essa quantidade de pixels aqui para poder fazer isso. Se não ficar muito bom, a gente volta aqui depois e ajusta. Por enquanto vai ficar assim. Aqui nessa parte da frente a gente vai ter uma cor mais clara, né? Agora a gente vem com a outline por volta aqui do vermelho. Beleza, já ficou bem legal, já tá bem na estética, né, do nosso Metal Slug. Agora a gente vai fazer aqui em volta, né, Lembrando que isso aqui é um cilindro, tá? Então a gente vai fazer a iluminação assim. Vou pegar a cor mais escura aqui. E vou vir com as cores mais claras, fazendo a iluminação. Se você quiser, você pode fazer toda a iluminação com linhas estáticas e depois você vai puxando umas pontinhas, tá? Então, tipo assim, você faz a linha e depois você puxa umas pontinhas. Eu reparo que eles fazem isso aqui também, tá? Ó. Colocar pontinhos soltos assim, pra dar uma iluminaçãozinha a mais. Pode fazer isso também. Aqui, em alguns casos, a gente vai ficar um pouco difícil de fazer isso, porque a gente não tem muito espaço, né, pra colocar iluminação. Mas onde você arrumar espaço, você pode colocar iluminação aí. Essa parte aqui do canhão, eu vou fazer ela descendo, tá? Pra quando ela atirar, ela vai descer um pouco. Essa parte aqui. Vou deixar ela aqui com um escuro aqui, uma cor mais escura aqui, assim. Pra simbolizar que ela tá mais pra dentro, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa desse anel de baixo, aqui, ó, esse anel de cima. E ele é mais claro, né? Aí, consequentemente, ele tem uma iluminação mais clara também. Vou fazer ele dando a volta aqui. E aqui pra dentro, bem mais escuro. Pra simbolizar que tem um buraco aqui, tá? Bom, acho que já tá bem legal assim. Ficou bem interessante. E a gente já tem as nossas duas bases aqui de estruturas, né? Da nossa tartaruga tanque. Bom, para que esse vídeo não fique muito longo também, tá? Eu vou fazer aqui
Eu vou fazer aqui um time-lapse explicando aqui depois, né, falando por cima, mas fazendo aqui e vou deixar um pouco acelerado, porque infelizmente não dá pra fazer esse vídeo todo explicando tudo, cada detalhe, porque é muita coisa e vai ficar muito longo. Mas caso você queira, eu posso fazer depois um vídeo mais curto ali, explicando alguma coisa específica que você tenha dúvidas dentro dessa arte, beleza? Então eu vou deixar aqui rodando e vou ficar trocando uma ideia aqui enquanto o vídeo vai passando aí. Bom, nesse momento aqui eu separei, tá, os componentes, eu fui fazendo o resto da pintura, né? Aí lembre-se de separar tudo, tá? Pra você fazer cada componente separado. O foco de luz, ele é uma coisa importante. Lembrando que você não precisa sempre usar as 6 cores, tá? Você vai usar as cores de acordo com a quantidade que você precisa de pixels naquela iluminação. Por exemplo, ali nessa cabine, ela tem um foco de luz bem forte, né? Porque não tem nada na frente dela, tampando a iluminação. Então ela recebe mais luz e automaticamente ela vai receber mais cores também. Nas partes mais escuras, né, que você percebe nessa parte de baixo aí, onde eu tô fazendo o casco, já não recebe tanta luz assim, então eu já utilizei menos cores, né? Na parte do galão aí também, né, desse galão de combustível, eu usei 4 cores ali, ó, pode reparar que são 4 cores, né, porque já recebe menos cor também, né, menos iluminação, então se tem menos iluminação, tem menos cores também. Aí lembrando que os componentes da parte de cima, eles vão se mexer, né? Então é interessante você deixar sempre os de baixo totalmente preenchidos, porque quando você for mexer, ele, ele não fica transparente, né? Mostrando que não tem nada ali, beleza? Tem alguns pontos ali que eu fui colocando foco de luz maior, né? Tem parafuso e tal. Essas placas também, repara que na parte de baixo ali do casco, né? Bem na parte de baixo tem uma cor bem mais escura, né? Da paleta. E conforme vai descendo, ele vai ficando mais claro, porque vai tirando a sombra que é feita pelo casco, né? Que é a sombra projetada. Aí tem que lembrar também de sempre fazer com base no material, tá? Como o material é material mais metálico, aí a iluminação é mais metálica também, e assim por diante. O casco, ele não tem um brilho muito forte por esse motivo também, tá? Ele não tem esses pontos mais claros de luz, porque ele é um casco, né? Ele não é um material tão brilhante assim. Ele tem um certo brilho, mas ele não é tão brilhante quanto o metal em contato com a luz do sol. Aí lembre-se também de sempre ir ajustando, tá? Se você precisar ajustar alguma coisa ou outra, assim, você pode ajustar conforme você vai pintando, porque às vezes na hora da pintura você percebe alguma linha que não ficou muito boa, que não ficou legal, sabe? Aí você pode ir ajustando. Sempre lendo a referência, tá? Chega um momento assim que você acostuma e você acaba nem olhando mais a referência. Porque você já entende como foi feito, mas a princípio olhe a referência para que você entenda como foi feito. Depois que você entender e aprender, né, absorver tudo que foi feito, né, da forma que foi criada ali a arte deles, aí você pode já fazer mais naturalmente, você não precisa olhar tanta referência, só copiar as cores ali, né, para poder manter a paleta de cor sempre igual, tá? Sempre seguindo a paleta de cor. Aí repare que em algumas partes também eu faço uma iluminação um pouco diferente, tá? Não só na questão da iluminação ser mais escura ou não, mas até no foco de luz, né, ser um pouco diferente, tá? Como que aquele objeto vai se comportar em relação à luz, porque senão fica tudo muito igual, né? Parece que você pintou toda a arte do mesmo jeito, do mesmo estilo, aí acaba ficando tudo muito misturado e não fica muito legal. E é até interessante comentar sobre isso, que no Metal Slug eles utilizam outline, né, essas linhas mais escuras para separar os objetos. Então repara que sempre vai ter uma linha separando uma coisa da outra. Porque como esse tipo de arte é muito complexo, imagina que essa arte não tenha essa outline, né? Ela basicamente vai ficar tudo muito misturado e você acaba se perdendo ali o que é cada coisa. Sem falar que como esses objetos eles são componentes separados de fato, né? E eles têm uma animação própria, cada um deles. Então não faz muito sentido eles não ter uma linha própria, né? Porque se eu quiser remover alguma coisa específica aí, eu tenho que tirar a linha dele junto, né? Repara também que na cabeça eu vou fazer a pintura com uma cor um pouco mais clara, tá? Para separar realmente, né? A cabeça das outras coisas.
na parte de baixo ali, né, na mandíbula, já é um pouco mais escuro porque ele tá para baixo da cabeça, né? A cabeça tá pegando todo o foco da luz e na parte de baixo ali não bate luz nenhuma. Então é extremamente importante você entender da onde tá vindo o seu foco de luz e o que que bate luz e o que que não bate, tá? E você vê que como eu separei a cor da cabeça ali do resto do corpo, ó, já dá um destaque diferente, né? Essas placas que tem no pescoço também estão com uma cor diferente, né? Estão com tons mais claros. Aí automaticamente você consegue separar as coisas. Então você percebe que esse pescoço dele, ele não está misturando e não está brigando com as cores do resto. Tá? Então na questão da psicologia das cores é interessante você tentar sempre fazer isso, tá? Tentar usar as cores de uma forma que elas não se misturem tanto, para que você não perca o foco de uma cor com a outra, beleza? Aí sempre utilizando ali dos tons mais escuros e fazendo os ajustes também nas layers, tá? Porque tem algumas coisas que você quer ali que fiquem por cima das outras, né? Basicamente. Então, então você precisa sempre fazer esses testes também das layers, tá? Para que você não tenha uma layer ali que fica por cima da outra e na hora de fazer a animação, a layer que deveria estar embaixo está em cima e fica brigando ali com a outra layer, aí depois você tem que se desdobrar para separar. Eu não renomeei, tá, as coisas, eu fui só pintando ali mesmo, mas eu já fui ali com Auto Select, né, para quando eu clicar ele já selecionar o que eu preciso, então aí eu fui só me guiando pelo Auto Select mesmo. Mas aí depois eu separei, tá? Depois eu separei tudo e coloquei seus devidos nomes, tá? Aqui na perna, na pata, né? Eu deixei uma cor mais clara ali na divisa e depois eu vim com um tom mais escuro, separando o pé da perna, né? O que seria o pé com a perna aí, tá? Eu coloquei 2 pixels de altura, né? Pra ficar mais escuro. Porque de fato, quando for fazer a animação, isso precisa estar separado. Não precisa também se dar muito ao trabalho na hora de fazer as patas, tá? Eu fiz uma e depois eu peguei a que eu fiz de referência e fiz a outra, né? Mudei um pouquinho o ângulo dela para elas não ficar totalmente estáticas, até levando em consideração que elas vão ser animadas, né? E a gente precisa criar essa sensação de movimento, né? Então eu não quis fazer elas do mesmo jeito, né? Só copiar e colar. Então eu fiz aí um pouco diferente. Fiz também esses rolimãs aí, né? Esses rolimãzinhos aí pra poder fazer a engrenagem dele girando, né? Da pata girando. E posteriormente a isso fiz também essa ombreira aí, né? Pra poder proteger a nossa tartaruga. E também ela ajuda na hora da gente fazer a animação, que aí não precisa fazer essa animação desse rolimã girando, né? Quando for fazer a pata se mexendo. Ajuda bastante na hora de criar a nossa animação. Ali foi só questão de fazer ajustes mesmo, tá? Nesse momento aí tava separando as layers ali, colocando as coisas no seu devido lugar pra ver como é que ficava, fazendo os testes. E fui fazendo uma pintura de acordo, né? Sempre seguindo o mesmo ritmo, né? A mesma direção, tá? Isso aí é uma coisa importante. Sempre faça seguir na mesma direção também. Beleza? Aí eu fiz alguns recortes, tá? Também da menina ali, né? Da personagem do jogo. Eu esqueci o nome dela. Mas enfim, eu fiz o recorte da cabeça dela ali pra colocar dentro da cabine. Aumentei o tamanho da cabine também, né? Pra ver se tava batendo ali com o tamanho da menina. Aí ficou bom, né? Encaixou, deu pra colocar ela ali dentro. Aí ficou tranquilo. Na iluminação do dente aí, repara que eu faço também a iluminação seguindo a mesma direção, tá, do objeto. Lembrando que essa iluminação ela tá reta, só que a luz ela tá seguindo a direção do objeto, né? Que tem essa curva, então ele faz essa curva junto com o objeto, tá? A iluminação. Aí foi interessante fazer isso daí, é importante também frisar, né? Que se segue a iluminação de acordo com a planície ali, né? A superfície do objeto. Aí nesse momento foi só para poder finalizar mesmo, tá? O gancho aí do nosso trator, né?
E no próximo vídeo a gente vai fazer já a animação, né? Partir pra animação. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não terminei a animação ainda, mas já ficou bem legal já. E com as coisas tudo separadas, você vai ver que fica bem mais fácil de animar de fato, né? O peso das coisas vai ser bem importante também trazer, né? Junto com a iluminação e o peso na animação, você vai ver que tudo vai combinar e vai condizer, né? Então é isso. Espero que tenha gostado aí do vídeo e até a próxima.